Olá, graça e paz a vocês que me escutam. Nesse vídeo eu vim aqui para conversar com você sobre amar a Cristo, amar a Jesus. Você sente aquele amor super amor por Cristo, aquela paixão, aquela coisa que, tipo assim, acima de todas as coisas, como a própria palavra fala, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Ou você está como eu estive durante muito tempo na minha vida cristã, se sentindo humilhada porque esse sentimento não era verdadeiro no meu coração. Eu tinha bastante dificuldade de administrar isso, né, aqueles hinos que falam de amor a Jesus e que a gente ama incondicionalmente, que a gente tem que amar, e eu não sentia esse amor. E eu falava, meu Deus, eu preciso aprender a te amar de tal maneira, né? Como Deus nos amou de tal maneira que Ele deu a vida do seu único filho, né? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu entrei nessa de falar, pai, eu quero aprender a te amar de tal maneira, né? Eu quero aprender a buscar o teu reino, né? Em primeiro lugar, mas não para que as outras coisas me sejam acrescentadas, como é uma promessa do Senhor, mas porque eu de fato queria amar a Deus e eu me sentia muito inferiorizada como cristã, muito humilhada pelo fato de não ter esse sentimento. Isso é real, eu não tinha mesmo, e a hipocrisia falar o contrário. Mas eu sei que tem muita gente como eu também lutando com esse sentimento e sendo sincero diante de Deus. E aí eu fui inspirada pelo Espírito Santo para trazer para você essa palavra. Fica comigo até o final e você vai ver como que você ama a Deus e o seu amor cada dia mais vai aumentar. Vem comigo. Então vamos lá. João, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então aqui Jesus estava falando com os discípulos minutos antes, ali horas, um pouquinho de tempo antes da crucificação, né? Ele estava ali da ceia, encerrando, dando as últimas instruções, e eles ainda totalmente perdidos, ainda não tinham entendido o real significado da missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Eles ainda estavam com os olhos voltados para um rei político, para um poder aqui no mundo, aqui na Terra, né? E Jesus falando do caminho, Jesus falando de que ele estava indo ao Pai, que eles também iriam, e eles questionando, mas como que a gente vai? A gente não sabe onde é. E ali ele fala aquele versículo famoso, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. E ali ele vai ali discorrendo com os discípulos, e ele chega nesse, né? Desse versículo onde ele diz que a prova de amor, a maior prova de amor que nós, seus discípulos, podemos dar a Cristo é aceitar e obedecer os seus mandamentos. Ele não falou para você, nem para mim e nem para os discípulos dele ali na hora, que eles tinham que sentir o amor, que eles tinham que sentir aquela coisa da paixão, que eles tinham... Não! Amar, a maior prova de amor que nós podemos dar para o nosso Senhor é aceitar e obedecer os seus mandamentos. Aí ele segue dizendo o quê? Que esse que aceita e obedece é o que prova que me ama. E essa pessoa que me ama, que é o que está provando então, também será amada pelo meu Pai. Agora medita aqui comigo. Você acha em algum lugar na palavra da Bíblia diz que Deus deixa de amar alguém, que Deus faz acepção de pessoas? Pelo contrário, a palavra de Deus nos garante que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus nos garante que Jesus veio para o mundo, salvar a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira. Ele não amou só meia dúzia de pessoas. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar toda a humanidade. Só que quem é que vai perceber o amor de Deus? Quem é que vai se sentir amado por Deus? Aquele que obedece, que aceita os mandamentos de Jesus. Então, muitas vezes a gente não se sente amado por Deus também. Por quê? Porque nós não estamos obedecendo a Cristo. E Ele nos ama sempre, a ponto de dar a vida do seu Filho para qualquer um de nós.
qualquer um de nós. Você entende isso? Para qualquer um de nós. Mesmo o pior bandido, ele ainda estando vivo, ele ainda está debaixo da graça de Deus ali. Ele só precisa o quê? Aceitar e obedecer os mandamentos de Jesus. A partir disso, ele começa a perceber o amor de Deus, porque vai liberando na vida espiritual. E aí depois ainda diz que Jesus segue dizendo que aquele que o Pai ama, ele também vai amar e vai se revelar, vai mostrar quem é. Você acha que Jesus deu a vida pela humanidade sem amar a humanidade? Ele ama a todos, sempre amou, ele fez isso por amor. Ele é o amor, a personificação do amor. Jesus é a personificação da graça de Deus, da graça que nos salva e que nos basta. Mas quem que é que vai conhecê-lo? Aquele que aceita e obedece os seus mandamentos, que aí começa a sentir o amor de Deus e sentir o amor de Cristo, e então começa a entender e ter a revelação da pessoa de Cristo. Quem é o Salvador? Por que nós precisamos de um Salvador? O que significa a mensagem da cruz? O que de fato Jesus fez? Nós ficamos pensando naquele Jesus flagelado, morto, crucificado. Tá, aquilo ali, humanamente falando, é muito trágico. Mas o que de fato é a revelação de quem é o Cristo é saber por que nós precisamos que esse Cordeiro Santo de Deus seja então sacrificado de uma vez por todas. Por que nós temos essa natureza pecaminosa? E aí essas coisas, conforme ele vai revelando para nós, vai nos trazendo maturidade cristã, vai nos dando uma progressão de fé, que o amor começa então a ser sentido, a aparecer no nosso coração. E aí a gente passa então a deixar de ser um obediente da palavra de Deus para ser um amante da palavra de Deus. A gente deixa de ser o obediente de Cristo para ser um de verdade, uma testemunha viva, porque o amor de Cristo está em nós e através de nós derramamos esse amor para aquele que ainda não conhece. Então, esse caminhar, esse primeiro passo de aceitar e obedecer os mandamentos de Cristo é uma escolha pessoal. A partir do momento que a graça de Deus te alcançou e te revelou quem você é, ou seja, aquele perdido, miserável, que veio da descendência de uma matriz corrompida, que é Adão e Eva, e que você precisa de um cordeiro, você precisa de um salvador para sua alma, para regenerar o seu espírito, a partir do momento que essa graça te alcançou e te revelou isso, você passa a ser então um obediente das ordens de Jesus Cristo. Pelo menos você deveria fazer essa escolha, porque o morto, ele não tem direito de escolha. Então, antes da graça te alcançar, você está morto, você está num necrotério, como diz lá em Efésios 2, quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos, né? Então Cristo nos alcança e o que? Nos ressuscita, regenera o nosso espírito. A partir disso, nós temos vida nele. Através dessa mensagem, nós então somos ressuscitados. E a pessoa que é viva, ela já começa a ter então capacidade de escolha. E uma das escolhas, a principal escolha, eu diria, para aquele que teve o seu espírito regenerado, para que então possa caminhar no caminho estreito, com vida abundante, com vida de verdade, é aquele que escolhe então aceitar e a obedecer a Jesus Cristo, os mandamentos dele. Mas aí para isso, querido, você vai ter que fazer algumas escolhas e essas escolhas vão te trazer renúncias. Você precisa renunciar tempo jogado fora com distrações que nem sempre são pecado, observe isso, e começar então a investir no conhecimento de quem é esse Cordeiro Santo de Deus que tirou o seu pecado e o meu pecado e nos deu a vida eterna. Fica com essa palavra em nome de Jesus.